pensamento sobre alguns rituais, alguns dogmas da igreja, que é importante você saber. Eu estou muito feliz porque estou vendo vários irmãos aqui hoje. Aleluia! Porque nós não estamos muito acostumados a ver dia de Santa Ceia. Eu creio que por isso que você está aqui, porque Deus quer despertar você. Mas Deus te trouxe aqui. Eu creio que Deus quer falar com você através dessa palavra. Então hoje são algumas coisas que Jesus, se você for olhar na Bíblia, existem alguns mandamentos de Jesus que eu e você devemos nos atentar. Jesus, ele manda nós fazermos discípulos. Isso é um mandamento de Jesus. Jesus, ele manda nós pregarmos o Evangelho, evangelizarmos. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ide fazer discípulos. São mandamentos de Jesus. Jesus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a amar as pessoas, Jesus nos ensina várias coisas. Mas dentro dos nossos dogmas, das coisas que são sagradas aos evangélicos, aos cristãos, existem duas coisas que Jesus nos ordenou, que são primordiais para a liturgia da igreja, primordiais para nós como cristãos, são coisas que nós devemos valorizar muito. Uma das coisas que Jesus nos determinou é que nós batizássemos, nós fôssemos batizados. Então o batismo nas águas é algo muito importante na vida do cristão. Não existe cristão que não tenha se batizado nas águas. Se você diz que é cristão e ainda não se batizou nas águas, tem alguma coisa errada, porque o batismo nas águas é um mandamento de Jesus e é um passo para a salvação. Agora Jesus também, ele nos ensina, ele nos manda, ele nos dá uma ordem sobre um outro dogma, um outro ritual, uma outra ato da igreja, que é a Santa Ceia. Então Jesus, ele junta os seus discípulos. E olha só, Jesus, ele ceiou com discípulos, com aquelas pessoas que eram próximas a ele, com aquelas pessoas que andavam com ele. E Jesus, ele olhando a última ceia que ele toma com os seus discípulos, ele olha para os seus discípulos e ele dá um mandamento. Ele diz: fazer isso sempre em memória de mim, até que eu venha. Esse foi o mandamento de Jesus na última ceia que ele toma com os seus discípulos. Então, a Santa Ceia, ela é um aspecto do sacrifício de Jesus. A Santa Ceia, ela é um aspecto da cruz. Nós não podemos olhar para a cruz sem enxergarmos a profundidade da ceia. Por quê? Porque a ceia presta atenção no que eu vou falar, a ceia é um ato físico do sobrenatural em nossas vidas. O sacrifício de Jesus foi algo sobrenatural. Talvez seja o maior ato na vida do cristão. A ceia é nós, como Jesus disse, somos nós comendo, se alimentando do seu corpo. Então, abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Vou pegar aqui para a gente ver 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Olha o que diz aí. Entretanto, nisso vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mal o que bem.
Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês até certo ponto, eu creio. Mas é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Pode passar. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Quando desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, depois de ter comido o pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Tá bom, até aí. Então olha só, que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja extremamente abençoada, mas também era uma igreja extremamente problemática. A igreja de Coríntios era uma igreja que ela tinha todos os dons espirituais fluindo no meio dela, mas também era uma igreja que tinha muita divisão, muita dissensão entre eles. E aqui o apóstolo Paulo ele veio fazer uma correção da igreja sobre o modo que eles tomavam a ceia. Então eles se reuniam para tomar a ceia, e naquela igreja era uma igreja onde tinha pessoas pobres e pessoas ricas. Os ricos, naquela época, a ceia era, eles comiam para valer, não era igual a gente aqui que pega um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva no cálice, e cada um come um pedacinho. Não, lá eles comiam para valer, era uma festa, era um banquete assim. Só que o que acontecia? Faltava uma organização nessa igreja. Por quê? Porque os ricos, cada um fazia a sua mesa. Os ricos iam lá e levavam muita coisa, né? E eles comiam. E os pobres, que não tinham dinheiro, não comiam praticamente nada. Então o que acontecia naquela igreja? Alguns saíam embriagados, de tanto comer, de tanto beber o vinho, saíam cambaleando, e outros saíam sem praticamente tomar a ceia. O que o apóstolo Paulo está ensinando para eles? Olha, vocês estão tomando a ceia de maneira errada. Vocês estão tomando a ceia do jeito que vocês acham que vocês devem fazer. Uns comem muito, outros comem menos, e isso não é o correto. Então Paulo ele está falando: olha, vocês estão tomando a Santa Ceia de qualquer jeito. O interessante é que alguma coisa nós melhoramos nos nossos dias hoje. Hoje nós não tomamos mais a ceia de qualquer jeito. Hoje a ceia ela é organizada. Então hoje todo mundo come do pão, todo mundo que é batizado come do pão e bebe do cálice. Mas, não falta para ninguém, mas, muitas vezes nós tomamos a ceia de qualquer jeito também. Então, da mesma maneira que o apóstolo Paulo ele está exortando a igreja, naquela época, para que eles tomassem a ceia de uma maneira correta,
hoje também nós precisamos entender e quando nós tomar a ceia da maneira correta. Porque ele fala aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui, ele fala, olha, muitos no meio de vocês estão fracos, muitos no meio de vocês são mortos, muitos no meio de vocês estão doentes. Sabe por quê? Porque ele tem tomado a ceia de uma maneira indigna. Ou seja, o que ele está falando? Muitos no meio de vocês não têm valorizado a Santa Ceia da maneira correta, da maneira como ela deve ser valorizada. Muitos no meio de vocês acham que a Santa Ceia é uma coisa normal. Muitos no meio de vocês acham que a Santa Ceia não deve dar tanto valor assim como deveria. Então, nos nossos dias, muitas vezes acontece a mesma coisa de uma forma diferente. De nós não entendermos o ato sobrenatural que é a ceia. Esse aqui é um ato sobrenatural transformado num ato físico. É você trazer o sobrenatural, materializar ele de uma maneira que você pode tocar, que você pode palpar, que você pode até comer. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus na cruz, foi algo sobrenatural. Foi algo espiritual que afetou a humanidade e já faz mais de 2000 anos que esse ato tem um valor tremendo na vida da humanidade. E você é um privilegiado por participar desse ato. Nós fomos salvos, libertos, transformados, lavados pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. Então a ceia, ela tem um valor espiritual poderoso. Eu costumo dizer que a ceia não é só um ritual religioso, não. A ceia é um ato profético. Para mim, a Santa Ceia é um ato profético. Então nós precisamos aprender e valorizar a Santa Ceia. Tomar a Santa Ceia de uma maneira correta. Por quê? Porque quando nós tomamos, o apóstolo Paulo está dizendo, quando nós tomamos a ceia de qualquer jeito, nós estamos atraindo julgamento sobre nós. Quando você toma a ceia de qualquer jeito, e às vezes você pensa que falar de qualquer jeito é assim, eu estou em pecado, eu não posso tomar ceia. Não tem nada a ver com isso. Estou falando tomar a Santa Ceia, que o apóstolo Paulo está falando aqui, de qualquer jeito, é você tomar a ceia sem entender o valor espiritual dela. É você tomar a Santa Ceia sem entender o significado dela, sem entender o que significa a Santa Ceia para você. O ato importantíssimo, porque, irmãos, é um ato importante. É tão importante porque Jesus mandou nós tomarmos todos os dias da Santa Ceia. Jesus mandou nós tomarmos a Santa Ceia até que Ele venha. Então tem algo, Jesus não manda nós fazermos nada por acaso. Nada simplesmente por fazer. Jesus não manda nós tomarmos a ceia simplesmente porque, vamos lá, é bom de vez em quando você se reunir, comer um pãozinho, um pedacinho de pão, tomar um pouquinho de suco de uva. De vez em quando lá, você faz lá um cultinho, para tomar ceia. Não, tem um peso espiritual envolvido na Santa Ceia. E você precisa entender isso. Você precisa entender o peso espiritual que existe nisso aqui. O inferno estremece com esse ato. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa entender isso. E nós precisamos tomar e valorizar e tomar a ceia da maneira correta. Então eu quero falar
de algumas coisas que a ceia nos lembra. Então, primeiro, olhando para a Santa Ceia, a primeira coisa que nós podemos lembrar quando nós tomamos a Santa Ceia é o amor de Deus por nós. Amém, aleluia. O quanto você é amado por Deus. A Santa Ceia serve para te lembrar disso. Você é amado por Deus. 1 João capítulo 3, versículo 16, olha o que diz lá. Olha o que diz, eu quero mostrar dentro da palavra isso para você. Nisso conhecemos o que é o amor de Deus. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Isto é o amor de Deus. Quando nós estamos tomando a ceia, nós estamos celebrando o quê? O sacrifício de Jesus. E quando nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus por nós, nós estamos vendo o grande amor de Deus por nossas vidas. 1 João 4, 9, olha o que diz aí. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha só, foi assim como que Deus manifestou o seu amor por nós, enviando o seu Filho unigênito, Jesus, no mundo, para que eu e você pudéssemos ter vida através do sacrifício dele. Versículo 10 aí, 1 João 4,10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Jesus, Ele veio e se tornou a propiação pelos nossos pecados. Olha só, nisso consiste o amor. Não foi você que amou a Deus primeiro, foi Deus que amou você primeiro, que antes mesmo de você nascer, Ele trouxe e entregou Jesus para morrer, propiação. Ele morreu no seu lugar, pagou a sua dívida, assumiu uma dívida que era sua. Então a Santa Ceia, ela nos lembra do amor de Deus por nós. Então toda vez que você toma a ceia, lembre-se, eu sou um privilegiado. Deus me amou, Deus me ama, eu sou amado de Deus. Olha a Deus. Se eu estou aqui tomando a ceia, é porque Deus me ama. E antes mesmo de eu nascer, Deus já tinha proporcionado com que eu pudesse ter comunhão com Ele, ser amado por Ele. Ser amado de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ser amado de Deus. Então a Santa Ceia, ela nos lembra do amor de Deus por nós. Talvez você pegar o pão e o cálice, diga para você mesmo: sou amado de Deus. Aleluia. Segunda coisa, a Santa Ceia nos lembra do perdão. 1 João 2, 1 e 2, olha o que diz aí. A vida se manifestou a nós, a vimos e dela testemunhamos. Proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Pode passar. Não, é 1 e 2. 1 e 2. Isso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós, a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. Desculpe. É 2.
filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Na cruz, Jesus levou, Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Então, a Santa Ceia, ela simboliza o perdão que chegou até a mim e a você, o perdão dos nossos pecados, através do sacrifício de Jesus. E na ceia nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus por nós. Então, quando nós ceiamos, nós estamos declarando: eu fui perdoado. Você pode dizer isso? Eu fui perdoado. Versículo, capítulo 2, versículo 12. Aí é o que diz aí, versículo 12. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Graças ao sacrifício de Jesus, seus pecados foram perdoados. Romanos capítulo 8, versículo 1, olha o que diz aí. Portanto, agora não há condenação. Para quem? Para quem que não tem mais condenação? Para quem está em Cristo. Como que eu sei que eu estou em Cristo? Eu estou em comunhão com Ele. Quando eu tomo a Santa Ceia. Então olha só, já não há mais condenação para você. Ninguém pode mais apontar o dedo para a sua cara e falar que você está condenado. Ninguém pode mais falar para você que você vai para o inferno. Ninguém pode te condenar mais. Nem Deus pode te condenar mais, porque você agora está em Cristo Jesus. Aleluia. Então todas as vezes que você toma a ceia, você está declarando: eu sou perdoado. Aí tem gente que diz assim: pastor, mas o apóstolo Paulo, ele está falando aí, deixa eu achar o versículo aqui. Olha só, ele diz assim: portanto, versículo 28, portanto que cada um examine a sua consciência. Então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgado, e ao comer e beber para o seu próprio castigo. Tem gente que fala assim: não, você tem que examinar se você vai tomar, e se você tiver algum pecado, você não deve tomar. Tem gente que fica com medo de tomar a Santa Ceia, porque aí fala: eu tenho algum pecado, então não, está errado, está errado. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, ó: portanto que cada um examine a sua consciência. Você tem que se examinar. E aí ele fala assim: e então coma do pão e do cálice. Ele não está falando assim, ó: examine a sua consciência, se você tiver algum pecado, não toma. Não. Ele está falando assim, ó: examine a sua consciência, então coma do pão e do cálice. Por quê? Porque não há condenação para você. Não há mais condenação para esse pastor. E se eu tiver feito alguma coisa errada, não há mais condenação para você. O Senhor Jesus, Ele morreu pelos seus pecados passados, pelos seus pecados presentes e pelos seus pecados futuros. Isso não quer então eu posso ficar pecando à vontade. Não. Se você tem esse pensamento, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você usa isso para continuar, usa a graça do Senhor, o perdão do Senhor, para continuar pecando, falando assim: não, mas Deus sabe que eu vou pecar amanhã, pode ser que você nem salvo seja. Porque o apóstolo João, ele diz que quem é de Deus não vive no pecado.
Quem é de Deus não vive pecando. A graça de Deus, ela te liberta do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você não é mais escravo, você é livre do pecado. Você tem o poder de dizer não ao pecado. O que você não pode é ficar debaixo de acusação, achando assim, o diabo ficar te julgando você, falando que você é indigno de tomar da ceia do Senhor. Não, você é digno porque o Senhor te perdoou, o Senhor te escolheu. E ele fala assim, ó, versículo 29, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, isso aqui pega, aí é que pega. Este está sendo julgado ao comer e beber do seu próprio castigo. O que ele está falando aqui? A questão que o apóstolo Paulo está falando não é sobre pecado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre você comer e beber o pão de qualquer jeito. É você não valorizar a ceia. Olha aí. Põe aí, Eric. 1 Coríntios 11, 29. Para que os irmãos poderem ver. Está falando assim, olha aí o que ele diz aí, ó. 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então ele está falando aqui, na minha versão diz assim, ó, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. O que ele está dizendo? A pessoa que pega o cálice e pega o pão e come isso aqui, achando que isso aqui é um simples pedaço de bisnaguinha e um pouquinho de suco de uva, ele come com a sua própria condenação. Ou seja, quem toma ceia de qualquer jeito, sem entender o ritual, sem entender o ato profético, sem entender o valor que tem isso aqui, que leva isso aqui de qualquer jeito, ele vai ser julgado. Aí ele vai ser julgado. Então não é por causa do pecado, é por você não reconhecer o valor da Santa Ceia na sua vida espiritual. Vocês não estão me entendendo? Amém. Então olha só, a ceia nos lembra que nós somos perdoados. Então quando você tomar a ceia, lembre-se, eu sou amado do Pai. Amém. Aleluia. Segura, eu sou perdoado. Amém. Glória a Deus. Eu sou perdoado. Por isso você tem que valorizar. Por isso você tem que tomar a ceia da maneira correta. Terceiro aspecto que a ceia nos lembra. A ceia, ela traz cura. Olha para o seu irmão e fala, ceia traz cura. Já vi pessoas sendo curadas só pelo simples ato de tomar a Santa Ceia. Amém. Glória a Deus. Se você está aqui nessa noite de alguma enfermidade, alguma doença, vai declarar a cura sobre você. Aleluia. No momento que você comer do beber do cálice com fé, a cura vai brotar. Amém. A ceia, ela produz cura física, ela produz cura espiritual e ela produz cura emocional. Olha o que diz lá Isaías 53, versículo 5. Olha o que diz. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido. Quem foi ferido? Jesus. Por causa das nossas transgressões. Esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que traz a paz estava sobre ele. E por seus ferimentos, por suas feridas, nós somos o quê? Aleluia. Glória a Deus. O que o profeta está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó. A
aquelas transgressões que você cometeu, que eram para você ser ferido por causa delas, Jesus foi ferido no seu lugar. Aquelas maldades que você cometeu, que era para você ser julgado e ser castigado por causa delas, Jesus foi castigado no seu lugar. O castigo que era para você, Jesus levou no corpo dele, e o castigo que era para você, ele trocou por paz. Então, pelos ferimentos, pelos machucados, pelas chicotadas, por todo aquele castigo que Jesus sofreu na cruz, que era para mim e para você, ele transformou isso em paz para você. Você agora está sarado, você é curado. João capítulo 1, versículo 16, 1 Pedro 2,4, olha 2,24, olha o que diz lá. 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou nossos pecados na onde? Na onde que Jesus levou os nossos pecados, irmãos? Em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, olha só. Então o examinar-se a si mesmo não é que você tem pecado. Então o que ele está falando aqui, ó? Para que mortos para o e também não te dá liberdade para você pecar, porque ele está falando aqui, ó, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. A Santa Ceia pode te ajudar você a se libertar dos pecados que nós estivemos. Aleluia! Você tomando a Santa Ceia da maneira correta, você pode ser livre de todos os seus inimigos. Quais são os seus inimigos que te assolam hoje? Enfermidade? O Senhor pode te curar. É um pecado que você não consegue vencer, o Senhor pode te libertar. É uma dor na alma que você sente, o Senhor pode tocar nessa ferida hoje. Tome a ceia de uma maneira profética. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 22, olha o que diz aí. A gente não tem muito glória a Deus com esse momento, né? Não glorifica muito, não. Vou fazer igual um pastor que eu curto muito, né? Ajuda eu aí, irmãos. Ajuda eu aí, dá uns glória a Deus aí, para animar, acordar os que estão dormindo. 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Desculpa, 1 Coríntios. Ajuda eu, Para ver se você está esperto aí. 1 Coríntios 15, 22. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Quando você toma ceia, lembrando do sacrifício de Jesus, vida é liberada sobre você. Amém. Você é vivificado. A vida de Deus é liberada sobre o seu corpo, sobre a sua alma e sobre o seu espírito. E Mateus capítulo 10, versículo 8. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça. Quantos falam? Quer declarar o poder de Deus sobre a sua vida nessa manhã? Quer declarar cura em todas as áreas do seu ser. Quer declarar no seu corpo, desde a cabeça até a sola do pé. Quer declarar cura. Quer declarar sobre a sua alma. Todas as feridas sendo tocadas e curadas. Que o bálsamo de Gileade passe sobre você. Quer declarar sobre o seu espírito um tempo novo de comunhão, de adoração e de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Outro aspecto da ceia que a ceia nos lembra. Então, primeiro que nós somos amados.
Segundo, que nós somos perdoados. Terceiro, que nós somos curados. E quarto, a ceia nos lembra da graça de Deus sobre nossas vidas. A ceia nos lembra do favor de Deus por mim e por você. Aleluia! O que é graça? Favor imerecido, ou favor não merecido. Você não merecia, por quê? Porque você é pecador, porque você transgrediu os mandamentos de Deus, porque você não vive em pecado, foi cortado da comunhão de Deus. Mas mesmo assim, irmãos, eu fico maravilhado. Eu começo a falar, aí eu começo a viajar, eu fico maravilhado, porque assim, Jesus morreu 2000 e tantos anos antes de você nascer. Já parou para pensar? Jesus morreu há mais de 2000 anos antes de você nascer. E ele já estava morrendo pelos seus pecados. É assim que nós cantamos aí, maravilhosa graça. Antes de você nascer, Jesus já te conhecia. Amém, aleluia. Isso é Deus. Isso é Deus, só pode ser Deus. Antes de você nascer, ele já tinha morrido pelos seus pecados. Ele já sabia, o Giovanni. Giovanni vai dar umas pisadinhas na bola lá, mas pode ver. Isso aí vai ser lá no ano de 2015, 2016. Mas mesmo assim, eu vou pagar o preço do pecado. Aleluia! Você parou de é forte. Há 2000 anos e poucos antes de Giovanni nascer, Jesus já estava preocupado com o pecado. A única coisa que eu vou perdoar é o cabelo, não é? Ajuda ele, meu braço. Eu só fico pegando o pé do Ney aqui. Olha o que diz lá em João, capítulo 1, versículo 14. Acabou, gente. Não, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz aí. João, capítulo 1, versículo 14. Repita. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então olha só, cheio, pleno de graça. A Bíblia está dizendo que Jesus se fez carne, habitou no nosso meio, cheio de graça. E veio cheio de graça para quê? O que é graça? Favor merecido. Jesus veio cheio de graça para distribuir a humanidade, para distribuir a nós. Amém. Ele veio favorecer a mim e a você. Tem graça de Deus para a sua vida. Aleluia. Tem muita graça de Deus para a sua vida. Aleluia. Você toma ceia da maneira correta, a graça de Deus é sobre a sua vida. Amém. João, aí no versículo 16, olha o que diz aí. Isso aí mesmo, versículo 16. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Aleluia. Quando você se alimenta, quando você toma ceia, entendendo que a graça de Deus é sobre a sua vida, o que vem sobre você? Graça. Amém. Mais graça. Aleluia. Mais graça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais graça. Aleluia. Mais graça. Aleluia. Graça sobre graça. Glória a Deus. Quando você pensa assim, Deus é maravilhoso, ele tem mais graça. Amém.
você tomar a ceia. Aleluia. Tem graça sobre a sua vida. Aleluia. Olha só, Atos capítulo 15, versículo 11. Correto. Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo que eles. Então, olha só, a sua salvação veio através da graça de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus. Pode passar, Romanos capítulo 3, versículo 24. Olha o que diz aí: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Através do sacrifício dele, você recebeu a graça de Deus. Então, a quarta aspecto da ceia é a graça de Deus. Quando você toma a ceia, você está desfrutando, atraindo, desejando a graça dele sobre a sua vida, reconhecendo a graça de Jesus sobre a sua vida. Outro aspecto da cruz, da ceia, que a ceia nos lembra de que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. João capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz aí. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Todos que o receberam. Que isso? Receberam como? Que aceitaram o sacrifício de Jesus. Tomar a Santa Ceia, presta atenção. Tomar a Santa Ceia é aceitar o sacrifício de Jesus por você. Jesus disse o quê? Fazer isso. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue que é derramado por vocês. Fazer isso todos os dias até que eu venha. Quando você toma a Santa Ceia, você está aceitando o sacrifício de Jesus por você, e você também está declarando: eu sou filho de Deus através do sacrifício de Jesus. Romanos 8,16, olha o que diz aí. Romanos 8,16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Amém. Então olha só, toda vez que você toma ceia, você está declarando: eu sou filho de Deus, e o próprio Espírito Santo testifica isso dentro de você. Amém. Imagina a alegria do Espírito Santo vendo o filho dele tomando a Santa Ceia. Glória a Deus. Imagine. Quantos aqui querem fazer o Espírito Santo feliz? Amém. Amém. Você sabe, né? Você sabe que você pode entristecer o Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo ele fica triste também. Ele tem ciúme de você. Agora eu pergunto para você: em que situação que o Espírito Santo fica mais feliz? Em você tomar a ceia ou em você não valorizar a ceia? Aonde você acha que o Espírito Santo fica feliz com você? Quando você valoriza as coisas espirituais, ou quando você não valoriza? Amém. Então, se você vive para agradar a Deus, alegrar o Espírito Santo, creio que você deveria valorizar a ceia. Amém. A ceia te torna filho de Deus. Glória a Deus. É o reconhecimento de que você realmente é filho. A Santa Ceia é o culto da reunião, a reunião dos filhos de Deus, aonde nós nos reunimos para celebrar o sacrifício de Jesus. Nos outros cultos nós nos reunimos para adorar a Jesus. Na Santa Ceia nós nos reunimos para reiterar nossa aliança e reiterar nossa fé, nossa crença no sacrifício dele por nós. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Quando eu estou tomando a ceia para mim é um ato de fé. Amém.
Eu tomo a ceia porque eu creio. Eu creio no sacrifício de Jesus por mim. Por isso que eu tomo a Santa Ceia. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu creio que através do sacrifício de Jesus eu recebi a salvação. Por isso que eu tomo a Santa Ceia. Então, através do sacrifício dele por mim, a ceia é um ato de fé. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu tomo porque eu tenho fé, porque eu acredito nisso. Eu acredito nesse ritual. Eu acredito naquilo das palavras de Jesus. Eu creio que eu sou filho de Deus. Por isso que eu tomo. E 1 João capítulo 3, versículo 1. Eu estou encerrando. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, porque realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Entendeu o seu privilégio? Ser chamado filho de Deus? Olha só, que você realmente é, porque o mundo não conhece Jesus. Mas você conhece. Amém. Aleluia. Por isso você está aqui nessa manhã. Amém. Para se alimentar dele. Glória a Deus. Entendeu o privilégio que você tem de ser chamado filho de Deus? Só pode ser chamado filho de Deus quem reconhece Jesus. Quem conhece Jesus. E por último, a ceia, ela nos lembra um momento de unidade e comunhão. A ceia, ela representa unidade e comunhão. Unidade e comunhão com quem? Ora, óbvio. Unidade e comunhão primeiro com Cristo. Romanos 6,5, olha o que diz aí. Porque se formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Se formos unidos a Ele na semelhança da sua morte, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o batismo. Você morreu por seus pecados. Quando você levanta, você foi ressuscitado dos seus pecados. Olha só, se formos unidos aí na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Se somos unidos a Ele através da Santa Ceia, quer dizer que a morte não tem mais domínio sobre nós. Quando você toma ceia, você está dizendo para Satanás, para a morte, para as enfermidades, para os seus inimigos, você está dizendo: eu estou unido a Cristo Jesus. Todas as vezes que você toma ceia, você está declarando no reino espiritual: eu estou unido a Cristo Jesus. E quando você deixa de tomar ceia, o que você está dizendo? 1 Coríntios 10, 16, 17. Olha o que diz aí. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão no corpo de Cristo? Pode passar. Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. A ceia simboliza a unidade, nos faz lembrar da unidade e da comunhão da igreja. Olha aí, volta aí de novo aí no versículo 16. Acaso o cálice da bênção não é? O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão da igreja no sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Vou passar. Há somente um pão. Quem é o pão? Quem é o pão? Nós, embora muitos, somos um só corpo. Quem é o corpo? Quem?
pois todos participamos do mesmo pão. Olha só, Jesus é o pão, aqui, pão é o cálice. Nós somos um corpo. Nós unidos e em comunhão, nós participamos do mesmo pão, do mesmo cálice. Então a ceia é para nós lembrarmos que nós estamos em comunhão, que nós somos um corpo, que nós somos um corpo de Cristo, que nós partilhamos da mesma fé, que nós partilhamos dos mesmos ensinamentos, que nós partilhamos do mesma palavra, do mesmo evangelho. Então quando nós tomamos a ceia, quando você vem aqui tomar a ceia como hoje, você está dizendo: eu faço parte desse corpo. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e fala para você: faz parte desse corpo. Olha para ele e fala assim: eu faço parte desse corpo. Glória a Deus. Depois você não toma ceia. Ei, e quando você não vem aqui no primeiro domingo do mês tomar ceia? Meu Deus. Glória a Jesus. O que você está dizendo? 1 João 3. 1 João 1:3. 1 João 1:3. Olha o que diz aí. Sim, que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Olha só, o apóstolo João, ele está dizendo assim, olha, o que vimos e ouvimos de quem? Jesus. Isso também nós anunciamos, para que vocês tenham o quê? Comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então, através da ceia, João está falando: olha, aquilo que vimos, nós vimos milagres, nós vimos ensinamentos, nós ouvimos ensinamentos de Jesus, mas nós também vimos Jesus partilhar a Santa Ceia e ouvimos Ele dizer que nós deveríamos fazer isso todas as vezes que nós nos reunimos em comunhão. Por quê? Porque a nossa comunhão, além de ser com os irmãos, é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém. Então, quando nós nos reunimos para tomar ceia, eu quero encerrar dizendo isso para você nessa manhã. Quando nós nos reunimos para tomar ceia, nós estamos dizendo, nós estamos fazendo aquilo que Jesus falou para nós fazermos, e nós estamos em comunhão com os irmãos, mas também nós estamos dizendo que nós estamos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aleluia. Então a ceia nos lembra que nós temos uma comunhão com a igreja, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E quando você toma a ceia? Então nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para isso. Os irmãos que vão servir a ceia, quero chamar a sua atenção para isso nessa manhã. Que você hoje você tem uma visão correta da importância da Santa Ceia, do que é a Santa Ceia. Hoje você não vai mais tomar a ceia, você não vai mais tomar a ceia de qualquer jeito. Quero dizer para você, infelizmente, que eu vou dizer é duro, mas a partir de hoje, você não pode dizer mais diante de Deus que você não entendia o que era a Santa Ceia, você não sabia o que era a Santa Ceia.
E hoje o Espírito Santo traz revelação para você nessa noite. Aleluia. O Senhor diz: valorize meu mandamento. Se aproprie, tome posse. A ceia é o momento de você tomar posse. Olha aqui para mim, eu quero encerrar dizendo isso para você. A ceia é o momento de você tomar posse do amor, do perdão, da cura, da graça, da filiação, Aleluia. da comunhão e da unidade com Deus. Queria que você ficasse de pé. Examine-se o homem, portanto, cada um examine a sua consciência. Então, coma do pão e beba do cálice. Queria que você fechasse seus olhos, que você orasse agora, porque agora você vai tomar a ceia.